isto já tinha acontecido, mas eu não tinha pensado bem assim, ou então, se calhar, tenho que pensar de outra maneira. Isso para mim é suficiente. Eu tenho o privilégio de dizer que trabalhei com treinadores que respeitaram imenso o meu trabalho e, como tal, sempre sou um pouco privilegiada a ter trabalhado com as pessoas que trabalhei. E às vezes as pessoas ficam um bocado estranhas em algumas perguntas que eu faço. Fiz esta pergunta à maior parte de vocês. E obrigada por terem respondido. Sempre tentá-los responder. Foi ótimo.
que eles chamam o fator principal é o mar dos pontos. Nem toda a gente teve a possibilidade, como eu, aos 3 meses, de estar a ver o meu primeiro torneio de voleibol. E que me faz conhecer a modalidade, também pratiquei. Tenho no mínimo 25 anos dentro dos cordões, antes quase de ter começado a exercer. Já me sentava um ano, mas já tinha ficado logo. Mas nem todos os fisioterapeutas que vocês vão encontrar. Nem todos os fisioterapeutas que vocês vão encontrar vão ter esta possibilidade, este background, é terem praticado. Felizmente já existem muitos atletas que tiraram curso de fisioterapia, já há uns quantos que passaram pela sala de aula. No entanto, pode puxar o treinador, o fisioterapeuta. Eu sei que há muitos clubes que a situação mais eficaz de conseguir ter algum apoio é colaborações com clínicas. Ou seja, dentro do treino acabam por nunca ter o fisioterapeuta. Mas de vez em quando convidem-me para ir ver um treino, para ir ver um jogo. E às vezes o bichinho daquilo que para mim é a melhor modalidade do mundo fica. Então só por o entusiasmo dos atletas que faz vibrar um bocadinho. Porque o mais assustador de ser fisioterapeuta no desporto é a disponibilidade de parte social. Estou a olhar aqui para uma atleta que uma vez recebeu uma chamada às 4 da manhã. Está-se a sentir muito mal, cheia de dores, não se consegue mexer, está toda encolhida. Tudo como parecia ser uma apendicite aguda. Sabem o que é? Gases. Gases. Mas não é fácil receber chamadas às 4 da manhã e estar a comunicar com atletas às 4 da manhã. Isto é o mais difícil, isto é aquilo que não nos fala. Os dinheiros falam desta disponibilidade absoluta e concreta. Vamos voltar agora àqueles 3 elementos iniciais, que é mais importante para vocês. Que às vezes estou chateado porque já estou às 4 da manhã o treinador não diz assim. Estou a dormir, está tranquilo. Prevenção. Também pedi para vocês me dizerem o que para vocês seria a prevenção. E foi isto. Tirando com a equivalente todas, com a exceção de um elemento, tudo está certo. O elemento é treinar o imprevisível. Se é imprevisível, não conseguimos treinar. Eu gosto mais até de fazermos prevenção, falar em atitudes preventivas. Nós não vamos conseguir evitar determinadas lesões, nós vamos conseguir diminuir a intensidade das queixas do paciente, diminuir a gravidade de algumas, mas não conseguimos evitar tudo. Não há... Senão, não teríamos Nadals a desistir em dar de torneios ATP, isso não acontecia. E na realidade, o que nós temos que nos focar são aqueles fatores a que podemos controlar. E quais são os fatores que podemos controlar? São todos aqueles que estão associados ao gesto técnico. À força, flexibilidade, mobilidade, capacidade articular, a proprioceptividade, todos os elementos que estão inerentes a cada um destes pontos que vão fazer do gesto técnico eficaz e correto. Depois temos que pensar que os nossos atletas, apesar de trabalharem ser uma modalidade coletiva, são pessoas diferentes. Já basta o facto de termos várias posições dentro do campo, quanto mais individualidades completamente diferentes. E temos que pensar, quando iniciamos a época, naquilo que são lesões anteriores, lesões da época que está a acontecer, se nós estamos a meio ou para o final, e as fragilidades sentidas. Isto das fragilidades sentidas é um bocado estranho, mas é algo como... E hoje o braço não está. Normalmente as fragilidades sentidas não são de caráter físico, são mais alguma coisa que se passou e o atleta não está dentro do campo. E nós também temos que respeitar. E no caso das coletivas, a altura do ano e as necessidades gerais para as épocas, porque uma fase popular não é a mesma coisa que o play-off, tá? Uma fase regional não é a mesma coisa que uma fase nacional. A minha experiência principal em termos de clube é com estas duas caretas que estão aqui. E éramos o núcleo duro que trabalhava no clube. A parte de tratamento e recuperação
preparação que devem ter ficar com a carne, prevenção era o ministro e o treino condicionado e físico era da responsabilidade deles. Sendo que o treino físico, quando era preparado, era-me enviado. E ele era enviado para quê? Para eu fazer pequenas achegas, aquelas situações individuais. Olha, a atleta X, neste movimento ela não te vai dominar. Ela não tem a capacidade de fazer o controle de manter a posição que tu queres para a execução. Ou então ela vem de uma lesão, eu não quero que ela faça este, vou pedir para fazeres outro exercício. Isso é importante. Eu normalmente não interfiro no treino físico, mas dou estas pequenas achegas, senão não faz sentido. Nós tínhamos materiais diversos, depois tínhamos outro equipamento, mas depois disto tudo e de montarmos os esquemas, por favor, não se esqueçam do controle. Tá? Aquela que está ali parece que não está uma bolinha lá ao fundo, sou eu pequenininha lá escondida. Tá? O controle dos eixos técnicos, especialmente para quem trabalha com elementos de crianças em formação, que não sabem, que não conhecem, que cada vez menos sabem o que é sentar-se corretamente, agachar-se, movimentar-se, é complicado. Portanto, atenção. E só faz sentido estarmos aqui e a falar no dia-a-dia. Isso é melhor? Vamos lá. Sim. Temos de perceber exatamente quais são as lesões mais comuns. Mais comum de todas, alguém me sabe dizer qual é? Entorse? Do ombro? Sempre vos dizer. Há uma que é a neuropatia do rapuliano, Jefferson ou o jogo de voleibol. É mais fácil. Mas existem umas outras quantas, e eu queria que vocês tivessem atenção a elas. Vocês vão ver esta palavra, clube, em todos os slides. E são os resultados exatamente de 2 anos no clube, com este mais ou menos. Era uma série de atletas, ali só diz séniores, mas não, nós tínhamos júniores e alguns atletas com idades juvenis. O departamento médico era eu, mais o médico, e tínhamos a equipa técnica era composta por estes elementos. Bastantes, veja isto. Então, à medida que eu for apresentando os próximos sites, sempre que tiver produção de dados referentes a essas 2 épocas que nós tivemos. E depois vão aparecer uns quadradinhos com os textos em inglês, que é aquela parte que eu passei à frente, que é da investigação, do que é que os outros estudos dizem, o que é que acontece nos outros locais, e que se coadunam, e que bateu certo exatamente com aquilo que acontece. No que diz respeito às lesões, elas estavam basicamente assim distribuídas. Sobretudo, traumáticas, que era aquilo que era a minha parte, e temos os extras. Alguém quer tentar perceber o que são os extras? Eu vou falar deles mais à frente. O que são os extras que tiram um atleta de campo? Nada, não é nada que tira um atleta de campo. Sem ser televisão. Para ver o Porto na televisão, é válido, se o Porto ganhar. Mais nada? Compromissos sociais, familiares. Neste momento, se calhar na minha geração os compromissos familiares pesavam mais, agora são mais os sociais e TikToks e Instagrams e não sei o quê. Mas nós vamos ver, provavelmente vocês vão, se ficar algum motivo, vocês vão ficar surpreendidos com o que foram as nossas situações extra. Para além das coisas básicas de gripes e infecções respiratórias que acontecem, algumas foram bastante interessantes. No que diz respeito às lesões, nós 70% aconteceram durante o treino. Felizmente neste grupo houve só uma lesão que aconteceu em jogo. Mas 20% aconteceram no extra-vôlei. O que é o extra-vôlei? Só apenas 3 atletas eram profissionais, as restantes não eram. E todos estavam em idade escolar. Eles 5 estavam no ensino superior, portanto as restantes, a maior parte das lesões dos extra-voleibol ocorreram em educação física. A maioria das lesões, cerca de 55%, aconteceu nos centrais e nas zonas 4. Se pensamos na dinâmica do jogo, faz sentido. São os atletas mais solicitados em termos de movimentos. E os que tinham menos lesões, os livres. O que não significa que não sejam às vezes graves.
maioritariamente foram o membro dominante, que se justifica, membro da evolução, membro militar, do serviço. A maioria delas no membro inferior. Foram todos para a tendinopatia do ombro, mas a maior parte das lesões, que no nosso caso, devem-se no membro inferior. Quais foram elas? Lesões do complexo do ombro, eu aqui não especifiquei, tivemos várias, e por ser uma articulação extremamente solicitada, o que acontece é mesmo isso, existem imensas estruturas que podem ficar afetadas e então criei um todo. Na coxa, no joelho, nos dedos e tibiotársida. Bate certo com aquilo que se passa com os vossos atletas, ou um atleta já vos aconteceu, bate certo com tudo aquilo que se escreve sobre a modalidade em termos de lesões. Asem-se aos treinos. 15% apenas tinham indicações. E estas indicações normalmente eram relacionadas com o treino condicionado. Não podes fazer isto, vamos evitar este movimento, vamos evitar o outro. Verdadeiramente estarem fora dos treinos, 97% das lesões foi num espaço inferior a uma semana. Isto é excelente. Ter um atleta apenas uma semana fora de treino é fantástico. E 3,2% teve com um período superior a 4. Existe ali um elemento que é bom, porque teve 6 meses fora, por causa de uma cirurgia ao joelho. E treino condicionado. Um treino condicionado superior a 2 semanas, menos de 5%. Também é muito bom. Sempre que ter aqui um segredo. Em termos de distribuição das lesões, complexo do ombro, joelho e coxa que foram os principais, a azulina, porque eu gosto de pôr tudo, estão os atletas atacantes e nas extremidades estão o livre e o passador. Vocês reparem que foram sempre aqueles que acabaram dentro de cada patologia ter maior percentagem de número de ocorrências. Se eu colocar lesões mais especificamente, foi isto que aconteceu. As atletas atacantes, o ombro ou o joelho, sempre lá no topo, tibiotársica nos passadores e no livro, joelho e coxa. Se pensarmos nestes dois, passador e livro, os adultos fazem maior quantidade de quilómetros dentro do jogo, dependendo da capacidade dos outros de darem uma boa qualidade. Quando nós fomos às tendinopatias, principal afeição foram para os atacantes. As entorses já estavam mais bem distribuídas, estamos a falar de uma situação que é traumática. E quando vamos às mialgias, tirando aqui a zona 4 que estava mais tranquilo, todos os outros tiveram valores um bocadinho altos, dentro do que é a posição. Quase metade dos atletas se queixaram de mialgias. O que é que acham que o Zona 4, sou eu lá a tirar para o ar, não é? Porque eu sei qual é o motivo do Zona 4 nesta equipa, tinha menos queixas de mialgias. Alguém consegue dizer? Que não faltam são zonas 4. Zonas 4 a matarem. É mais difícil encontrar em centrais, certo? É mais difícil trabalhar no passador. No livro também. Portanto, em termos de rotatividade daquilo que é o treino e a exigência de jogo, é mais fácil falar. Agudas e sobreuso. As de sobreuso são aquelas que nós vamos conseguir controlar. As agudas são as traumáticas, não conseguimos. Gostavam muito, não conseguimos, não chegamos lá, não sei se alguma vez iremos chegar. Apesar de, já ouviram falar das sapatilhas novas que a Nike fez para o Campeonato do Mundo Feminino? A Nike projetou umas sapatilhas para o Campeonato do Mundo Feminino para as jogadoras para tentar baixar o número de lesões do cruzado anterior, que é mais elevado no feminino. Há algumas questões que eu acredito que sejam mais biológicas do que propriamente da tecnicidade do jogo. Vamos ver. Vamos ver o que é que dá no final do Mundial. Todas as entorses, todas as lesões dos dedos foram traumáticas, fácil de compreender. Da tibiotársica só 95 é que foram.
Nós normalmente pensamos nas entorses da tibia társica como traumáticas sempre. Nós tivemos uma série de casos que não foram resultado traumático, foram de fadiga, que eu vou voltar a falar, e que é uma situação que tem que se estar bastante alerta. Do nada, de um deslocamento, de caminhar, de sair da zona de suplentes para o banco, ou do banco para campo, não faz sentido. Faz sentido para fadiga. E as articulações mais solicitadas por gestos técnicos, complexo do ombro e do joelho, e como tal temos as situações de sobreuso. E se repararmos, vemos aqui as lesões de sobreuso mais ali nos nossos atletas, os atacantes, mais uma vez, e as agudas um pouquinho mais distribuídas, sendo que o passador ali parece que foge um bocadinho aos outros elementos. Quais são então as lesões de sobreuso? Aquelas que nós tivemos com frequência foram as tendinopatias do supra, do infra e do rotuliano, portanto, complexo do ombro e articulação do joelho, e tivemos as periostites. Têm atletas com periostites ou tiveram? Está tudo a fazer questão. No caso das traumáticas, nós tivemos entorse tibial társica, só tivemos um grau 1, nunca ultrapassamos, não foram mais complicadas que o grau 1, o que foi ótimo para nós, e para o atleta também, e traumatismos da ATM. A articulação temporomandibular, é levarem com, basicamente levar com a bolinha na boca. E nos extras, alergias vagas, síndromes gripais, psoríase. Uma atleta que aos 18 anos tem a primeira crise de psoríase que nunca tinha tido e que impedia, inclusive, fazer manchete. E as alergias vagas, as imagens que vocês estão a ver são alergias ao kinésio, que até fizeram linhas. Portanto, nem nós, às vezes, chateamos os treinadores porque fazemos técnicas que depois limitam os atletas, sem sabermos. E quem trabalha com feminino, Chiminopeia. São as dores menstruais, atualmente muito em voga, porque alguns países estão a dar licenças especiais e há, de facto, mulheres que ficam de rastros. É estarem no segundo jogo no play-off e receberem a chamada de uma mãe, ela está-se a contorcer no sofá e eu não sei o que é que é de fazer, vocês jogam daqui a 4 horas. Se está-se a contorcer. E o cansaço. O cansaço é algo que eu queria chamar muito a atenção. Especialmente para quem está com atletas. Foram atletas que em menos de 2 minutos adormeceram depois de terem deitado. Portanto, cansaço mesmo. Agora vamos aqui puxar um bocadinho a minha parte, sessões de tratamento. A maioria das sessões de tratamento, a seguir ao almoço estão todos aí com... Era 2 anos. E eu gostava de falar, baixar as luzinhas e... Acredite-se. A maior parte das lesões que nós tivemos no clube nesses 2 anos não ultrapassaram uma semana de tratamento efetivo. E mais de um mês temos só ali aqueles 5% que acabam por entrar na mesma situação. O facto de termos uma atleta que teve uma lesão que obrigou a uma intervenção cirúrgica e foi longa. E os treinos condicionados. Se vocês não tiverem atleta dentro do pavilhão ou dentro do campo, tranquilo. Agora o problema é esta parte. Não pode saltar, não pode se deslocar para aquele lado, não quer apanhar as mãos na bola, não pode... muitas coisas. Aqueles 0 treinos foram todas as situações reportadas. Eu tenho, quem trabalhou comigo sabe que eu sou muito chata, e qualquer luzinha que o atleta tenha, eu quero que me diga. E muitas delas, são gases. Vai treinar, entra ali nos 0 treinos. Mas existem outras situações, como no caso da desmonorreia, atletas que têm dores, mas que conseguem de alguma maneira treinar, são fáceis para mim, com uma boa relação com o treinador. E vocês têm que criar esta boa relação, é das duas partes, não é só de um lado, ok? Que é, olha, o atleta X hoje não consegues pô-lo só fazer recepção e defesa, é que saltar, esquece, não vai dar. E o atleta nem se apercebe.
Deu muitas chatices, o treinador tinha o plano todo arranjadinho e agora quem é que eu vou tocar no lugar? Risca, troca, um exercício, às vezes tem que trocar os exercícios de treino e o atleta nem se apercebeu que houve alterações por ele não estar em condições. Também é uma situação que às vezes é benéfica para alguns atletas, porque eles não querem essa pressão. Eles não querem saber que vão ser retirados do treino. António vai para ali, Manela, não sei o quê. Ai não, tu não podes. Anda. Isso é horrível. Não consigo. Não tenho autorização de fazer. Não, professor, não, tranquilo, eu vou. São primeiras coisas que se conseguem às costas do atleta, sem pedir nada, e ele nem se apercebe, continua dentro do treino, está integrado, impecável. Portanto, aqueles mais de 50 situações que nos ocorreram de treinos que não tiveram supostamente interferência, o atleta achou que não, eu fui treinar aquilo que estava estipulado, alguns deles não foi isso que aconteceu, houve alterações prévias sem ele saber. A maior parte das situações de tratamento resultaram, então, naquelas em uma semana, até uma semana, foram no complexo do ombro e do joelho, sendo que aproximadamente 5 das situações das lesões do ombro ultrapassaram as 4 semanas, mas 21% ultrapassaram as 4 semanas das situações do joelho. É mais fácil para os atletas alterarem o gesto do membro superior do que alterarem do membro inferior. E isso facilita o regressarem ao treino, alteram parte do gesto técnico, alteram a entrada na bola e conseguem continuar e evitando ou diminuindo as queixas, aquelas queixas que depois nem nos dizem porque eu até consigo chegar lá e atacar. Reincidências. Foram 11% de todas as lesões que tivemos. É um número baixinho, mas mesmo assim importante. Estas foram as 2 épocas a que estes dados se referem e do complexo do ombro nós conseguimos diminuir as reincidências das lesões do joelho também, só não conseguimos na tibial társica, porque foram situações traumáticas de uma entorse num espaço, de 2 entorses num espaço inferior a 6 meses e que não conseguimos evitar. Todas as outras resultaram de treino, de alterações, de reforço, de unidade, de trabalho técnico, alguns ajustes da técnica em si e que nos permitiram ter bem 2 aplicações. Muitos de vocês trabalham com atletas, jovens, e há algo que eu deixei para chamar a atenção para esta situação, que é a distribuição das lesões agudas e de sobreuso. As agudas já sabemos que podemos ignorá-las, nós não as conseguimos evitar, nós conseguimos minimizar um pouco, se o atleta tiver condições, numa situação de uma entorse ou de determinadas situações que podem não ter a gravidade que teriam se ele não tivesse nessas condições, mas as de sobreuso podemos e temos que ter em atenção esta distribuição ao longo do ano. Vejam os momentos do ano, desculpem estar em inglês em baixo, em que houve maior discrepância entre o número de lesões de sobreuso e agudas. Vem-nos à cabeça alguma coisa? Playoffs, tenho aqui, mais? Não sei que alguém está aí a falar em cima dos irmãos. Fim do primeiro período escolar, fim do segundo período escolar. Quando estamos a falar de crianças em idade escolar. Quando estamos a falar dos alunos do ensino superior, há um fator que se chama queima das fitas. Existem alguns atletas que foram meus atletas ou com quem eu trabalhei nessa altura e a única coisa que eu pedia era, se fizerem as neiras, digam-me. Pelo menos eu estou de sobreaviso. Vou-te retirar do treino, vou-te aliviar, mas sim. Queima-se é uma alteração muito grande do que é o ritmo normal dos atletas. Agora vamos aqui, que se calhar a maior parte de vocês achavam que eu ia falar, que era precauções no regresso ao treino.
e daquilo do treino condicionado, que é aquilo que ninguém gosta. Nem os atletas estarem a fazer meio treino ou meio gás, nem os treinadores terem pessoal a meio gás. Normalmente o que me incomoda a tua fisioterapeuta é: quando é que eu posso treinar? Quando é que eu posso treinar? Quando é que eu posso treinar? E do treinador vem: quando é que ele volta aos treinos? Já posso correr? Então, quando é que ele lança bolas? Quando é que ele vai servir? Quando é que eu posso entrar dentro da equipa? Mas temos o pressing. Preciso de mais um dentro de campo para me ajudar. Porque ele não está a rolar, preciso de mais um elemento. Estamos contrabalançar. E vamos trabalhando ou não, dependendo do que é possível. O principal objetivo quando nós devolvemos um atleta ao treino é que ele entre com segurança e corretamente. Isso vai implicar que eu tenha cuidado, porque o regresso prematuro sem as condições base é uma recidiva obrigatória. Nem preciso pensar duas vezes, ela vai acontecer. Se não for naquela articulação, vai ser noutra. Se não for naquele músculo, vai ser num sinergista ou num antagonista dele. Portanto, eu tenho que ter alguns cuidados especiais. As restrições estão essencialmente relacionadas com o retorno gradual à modalidade, completamente livre de queixas ou sintomas. Se houver queixas e sintomas, eu tenho que reavaliar. Se calhar tenho que diminuir aquilo ou a carga, a número de repetições, ou então os gestos que foram usados e trabalhados. Porque os movimentos têm que ser normais, harmoniosos, tranquilos. E, essencialmente, sem queixas, sem limitações, sem receios por parte do atleta. Pode estar tudo muito bem, mas se o atleta tem receios, tá bom. E aqui é importante nós termos um papel educativo, quer treinadores, quer fisioterapeutas, com o atleta que respeite o seu corpo, que peça, nem que seja preciso o auxílio de colegas, porque às vezes acontece: está tudo bem, e eu estava no balneário e estava-se a queixar, veio o tempo todo da escola a chatear, vinha a mancar, e depois chega ao treino e está tudo bem. E os pais são muito importantes para nos ajudar. Às vezes são os nossos amigos, outras vezes são os nossos inimigos. E prevenção é sempre o melhor tratamento. Mais vale não fazer do que fazer asneira. Temos que entender as necessidades individuais de cada atleta. Individuais dele como indivíduo, individuais dele como tempo a mais voleibol tem várias posições, temos que as respeitar. Temos que respeitar esta situação. Não quero voltar. Não estou confiante. Estou farto de estar lesionado. Isto são tudo frases que eu já ouvi várias vezes, infelizmente às vezes pelo mesmo atleta. Devagar. Especialmente em situações graves em que há uma paragem longa, às vezes temos de bem, logo se vê, daqui a 3 meses, quando acabares a reabilitação, quando acabares, depois vês se voltas ou não. Normalmente voltam, mas se não vens, devagar, uma coisa de cada vez. Porque o fator psicológico, e acho que vai haver uma série de psicologia, não alongar com as áreas políticas, são muito importantes naquilo que é o bem-estar do nosso atleta. Se um atleta vai tenso porque está com medo da lesão, vai dar asneira. Por isso, motivar os nossos atletas é importante, é encorajá-los, voltando à primeira apresentação da professora Mesquita. E o que é realmente aquilo que temos que ter cuidado? Nas lesões articulares, eu vou disponibilizar os slides se às vezes estiverem interessados. Portanto, eu acho que depois podem entrar em contacto. Para eu não me alongar muito, mas a maior parte das lesões que têm um caráter de sobreuso, existe um ciclo. Um ciclo entre a lesão, os fatores propiciantes da mesma e que nós podemos interromper a qualquer momento se formos atentos àquilo que é essencial. No caso das situações de instabilidade do ombro, situações articulares do ombro, elas estão normalmente no macrotrauma, não são muito comuns no voleibol, mas acontecem, especialmente mais em escalões sénior, do atleta que tem que entrar, te falaste porque tiveste a semana no caso, que tem que entrar rápido dentro de campo por uma situação qualquer e que esteve na conversa, não tem a aquecer, acontece muitas vezes, e entrou mal na bola e bateu. O que é que aconteceu? No caso de foi uma luxação da forma clavicular. É chato. É mais chato do que é grave, mas limita tudo o que são os movimentos com o cotovelo acima do ombro. Que são basicamente aqueles que temos que ter cuidado no regresso ao treino.
que é os movimentos acima do ombro, movimentos explosivos, que é tudo que o voleibol não tem. Fácil. Portanto, estas são aquelas que são mais difíceis de gerir. No caso das entorses tibiotársica, a maioria são as traumáticas, as não traumáticas resultantes da fadiga, e eu chamo muita atenção para a fadiga, estejam atentos aos vossos atletas. E os cuidados especiais estão mais relacionados com deslocações ou contralaterais à lesão ou para a lateralidade da lesão, vai depender dos ligamentos envolvidos. O final do movimento de impulsão, normalmente a tibiotársica, independentemente dos ligamentos envolvidos, este vai ser um ponto, aquele bocadinho final que fica. E os movimentos anteroposteriores com grandes amplitudes de início da chamada. No caso das lesões tendinosas, voltamos aqui em ciclos, podemos interromper? Podemos. Não é muito comum, acontece mais nos livros, as epicondilites, e que resultam ou de número de repetições, ou de traumatismos, ou então de situações fisiológicas de hiperextensão que alguns atletas têm e depois com o impacto repetido da bola não têm assim muita hipótese. Aqui são, apesar de serem limitativas, são mais fáceis de contornar, porque aquilo que é mais complicado nas epicondilites são os movimentos, os exercícios de suspensão, a apreensão mantida, que são coisas que não existem no voleibol. Nós depois temos o trabalho excêntrico de extensores de punho em situações extremas, em que normalmente de um movimento menos controlado por parte do atleta. No caso das lesões musculares, quer seja uma ruptura, um espasmo muscular ou a existência de um hematoma por trauma direito, todas elas vão dar dor. E a dor vai-nos dar aqui mais espasmo muscular, alterações de funcionamento entre as estruturas e diminuição da atividade muscular, ou seja, falta de controle da articulação e podemos aqui com esta lesão ter todas as outras que vieram para trás. No caso das rupturas isquiotibiais, que eu acho que foi a única situação mesmo de ruptura muscular que tive em atletas de voleibol, temos que ter atenção principalmente aos déficits, alterações pavilhão-praia, okay? Alterações pavilhão-praia e condições climatéricas que afetem a qualidade do piso. Um deslize inesperado dá asneira. Cuidados especiais, temos que ter atenção à introdução da velocidade, do gesto em velocidade, das grandes amplitudes de flexão com extensão do joelho, porque é o momento máximo de contração deste elemento, e os movimentos de reação, quer sejam eles anteroposteriores ou laterais, por parte do atleta. As bolas pingadas, os ressaltos de bloco. No caso das lesões ósseas, não há grande coisa a fazer, elas são fraturas de stress ou fratura mesmo. No caso das fraturas de stress, há a fazer não chegar lá. Mas que o que quero com elas, ou o ideal com elas, é entrarem progressivamente. Uma fratura no membro superior não implica que o atleta não possa ir para o treino, não é lançar bolas, não é apanhar bolas, mas trabalhar no membro inferior, vai mantendo o conhecimento do movimento e depois aos poucos e poucos vai entrar para o membro superior e vice-versa. Voltamos outra vez, motivação e encorajamento. Não há reabilitação sem estas duas situações e que são muito dispares para os atletas em si. Overtraining. Estes dois agora, vou pedir um bocadinho de paciência, eu acho que vou chegar ao limite do meu tempo para estes dois temas que estão aqui na apresentação. Eu já tinha feito tudo, era até aqui, mas eu lembro, não, eu vou ter que falar isto. E uma delas é o overtraining. Como é que nós, no clube mais pequenino, com os meus atletas, eu vou saber se estão nesta situação de overtraining ou não? Vou procurar aquelas que são as que estão lá em baixo. O overtraining, em nível de séniores, acontece mais naqueles elementos que estão lá em cima. Nas crianças, muitas vezes acontece associada aos períodos escolares. E eu tenho que pensar nas alterações de performance do meu atleta, nas fisiológicas e psicológicas. E numa coisa que é o sono.
E se nós aqui não tivermos a ajuda dos pais ou dos próprios colegas, nós não nos apercebemos. Há mudanças no humor do atleta que só acontecem no balneário ou porque eles disparam, mas dentro do pavilhão, quando estão connosco, isso não acontece. Isso, eu sou uma chata, quem trabalhou comigo sabe, especialmente quem teve em escalões de formação comigo. Então, como é que está a escola? Comeste bem? Então, se comi bem? Soube-te bem? Sou uma chata, estou sempre a fazer estas perguntas. Qualquer alteração que aconteça nessas situações, como é que estão as notas? Em casa, tudo bem? Estão namorado? Estas alterações que eles podem dizer que são pequeninas permitem entender esta situação caso ela surja. Mas temos que ter confiança absoluta dos atletas. Se eles não confiarem no fisioterapeuta ou no treinador, nós não chegamos àqueles elementos que nos permitem dizer tudo e protegê-los, termos as atitudes preventivas. Para terminar, estamos numa altura da época, e eu estou a ficar longa, desafios. Existe um desafio que acontece normalmente agora no final da época para os treinadores de formação. Eu tive numa prova, numa modalidade que não conhecia, e vocês acabam por ser uma modalidade que também não conhecem, que é os torneios de final da época, ou de início da época. E eu só peço algumas coisas, que é, preparem a prova. Quem são os atletas que vão, que não vão? Como é que eu vou fazer a viagem? Vai ser no autocarro ou vão ser de carros? Isso vai influenciar como eles vão chegar ao local de prova. Doenças prévias dos vossos atletas. Alergias. Tá? Fobias. Ali as alergias respiratórias ou os problemas respiratórios. Não, professor, não se preocupe, porque eles já não têm ataque de asma há 10 anos. Ainda-se. Mais vale prevenir. E o sonho? Estou eu aqui a chatear, a família, o sonho. Porque agora é cedo. Há sempre uma agitação imensa quando tenho que ir dormir, dependendo das horas em que dormem, se é que dormem, porque há muita coisa para falar que se passou durante o tempo que estiveram dentro do pavilhão, e são muitos jogos. E são jogos em ambientes como nós estamos aqui quentinhos, safadinhos. Temos que ter atenção aos líquidos. Eu não vou alongar, não faz parte da minha área, mas em questão de líquidos, atenção, ou seja, aos líquidos gelados, cadeiras de gelo e congelado. Estava no congelador, professor, está ótimo. E fast food no conceito dos snacks que eles vão comendo ao longo do dia. Porque às vezes não comem nada e de repente há um chocolatinho que é para dar energia. Líquidos. Não é? Chocolatinhos só para os fisioterapeutas. Eles sobrevivem à base de chocolates. Fiquem a saber. E acima de tudo, se alguém disse que a baleia fácil, é a modalidade mais linda e mais fantástica do mundo. Mas fácil não é. Alexandre Afonso para vir aqui ao palco para deixar uma lembrança à nossa formadora e com isso espaço para uma questão apenas. Se alguém tiver, rapidamente o microfone chegará. Se é apenas uma questão, peço desculpa aos outros. Mas eu acho que é extremamente importante, pelo menos no meu caso, fazer esta pergunta. Nós nunca queremos as atletas lesionadas, ou os atletas, como é óbvio, nem ninguém quer, e mais do que não escolher atleta, os querer lesionados, peço desculpa, nós queremos que eles voltem o mais rápido possível. E daquilo que é a minha experiência nestes últimos anos, e também um pouco daquilo que eu vi no slide, o retorno à prática acho que é um ponto-chave nessa determinação de tempo. Daquilo que eu tenho vivenciado e acredito que seja também partilhado dos meus colegas, é que a parte mental tem um aspecto extremamente importante nesse retorno à prática, que às vezes até pode influenciar numa semana, 2 semanas, ou mesmo 3 ou mais. Se eu posso estar enganado,
não acredito que os fisioterapeutas tenham formação nessa área. A minha pergunta é, como é que nós, treinadores, juntamente com o fisioterapeuta, na eventualidade de não ter um psicólogo ou um mental coach, como se costuma dizer, de que forma é que nós podemos contribuir para que esse tempo seja reduzido ao máximo? Para mim o essencial é quando eu falo ali no retorno do movimento harmonioso e correto, é isso. Se o atleta tiver um movimento que ele ou não, às vezes alguns atletas terem, isto é horrível, acabou de dizer, mas é verdade, terem uma lesão é uma bênção, permite corrigir coisas que até àquele momento eles nunca corrigiam, porque vão estar mais atentos, vão estar mais alertas. E se tecnicamente o movimento está harmonioso, está correto, o atleta sente-se bem, é por aí, é dar-lhes a entender isso. Ok, olha, às vezes até usar o visionamento, está limpo. Para mim, um atleta que tem hesitação a fazer um movimento, é difícil atletas que eu não conheço antes da lesão. Mas eu não sei o que era normal antes da lesão. A entrada da rede, a entrada da bola, o movimento. Mas é tudo à base do movimento. É limpo? É harmónico? Não. E mais do que tudo, isso é que dá a segurança ao atleta para regressar. Não sei se respondi à pergunta. A minha pergunta é mais no sentido de que é que nós treinadores podemos fazer. É criar as condições físicas, na minha opinião, como fisioterapeuta, é eu dar as condições físicas ao atleta para que durante a execução do movimento, o movimento seja limpo, seja seguro. E isso reduz. Mas há atletas que pode estar a coisa mais linda do mundo, mais direitinha, que não vai lá. Há atletas que à partida já estão a fazer limitações neles no tempo. Não volto mais. Não volto mais. Não é fácil. Onde é que aqueles atletas titulares que isto é não volto mais? Não volto. Mas acontece. Mas é dar a segurança do movimento físico e a segurança do movimento físico arrasta o resto. Não é isso. Há um fator, há a parte psicológica, que eu não vou chegar lá. Mas se eu fisicamente der a segurança, já vou meio caminho. Muito obrigado. Professora Sandra Afonso. Não há dúvida que cada vez mais é importante saber ligar uma equipa multidisciplinar, saber aproveitar o melhor de cada um para que a nossa equipa renda cada vez mais, não só no jogo, mas também durante a semana.